agora, né, falando de inovação, vamos chamar então agora o Stelvio Mazza, CEO da Já Fui Mandioca. Eu tenho certeza que está todo mundo ansioso para escutar ele. O Stelvio é fundador do projeto social Movimento Aproximação e também CEO da Já Fui Mandioca, como eu falei para vocês. Quem quiser conferir no Instagram, @JaFuiMandioca, que é a empresa provedora de uma tecnologia inovadora para a fabricação de bioembalagens 100% ecológicas, feitas de fécula de mandioca, que viram adubo em até 90 dias, completando o ciclo da economia circular, da terra para a terra. Stelvio, então, seja bem-vindo. Explica um pouquinho mais sobre a empresa para a gente poder conversar. Maravilha. Primeiramente, obrigado por estar aqui. É um prazer muito grande para a gente participar disso. E acho que antes de responder se dá para fitar, se pode comer o copinho, vou explicar para vocês um pouquinho alguns conceitos. Vamos lá. Eu queria fazer uma reflexão. Eu não estou vendo só meus slides. Estou vendo agora? Aí. Queria fazer uma reflexão com vocês aqui, que é o seguinte. Será que para a gente tomar um sorvete que vai derreter em mais ou menos 30 minutos, a gente precisa de uma embalagem que vai durar pelo menos 400 anos? Né? Ou, pode passar, mano. Aí, de novo. Ou, né, para a gente receber aquele delivery quentinho, aquela comida que a gente vai consumir na hora, que só o delivery tem a capacidade de propor para a gente esse conforto na sua casa, mas a gente vai comer ali e depois vai jogar fora. Será que a gente também precisa de uma embalagem indestrutível, né? Então, a gente acredita que a gente pode atuar nesse mercado de consumo imediato fazendo diferente. Na verdade, a gente tem que atuar nesse mercado fazendo diferente. E para isso, a gente foi se inspirar na natureza. A gente foi copiar a embalagem mais perfeita que existe. Se vocês forem pensar, é a casca de uma fruta. Que embala o produto no tempo que é necessário, nem mais e nem menos, isso é muito importante. E quando você joga ela fora, ela na verdade não é fora, ela é um insumo para uma nova fruta ou para uma nova planta. Então foi exatamente isso que a gente tentou copiar. E justamente copiando esse ciclo da natureza que surgiu a Já Fui Mandioca. Então a gente é uma empresa de tecnologia. O legal dessa matéria-prima, que obviamente, além dela ser de fonte renovável, aqui no Brasil ela é plantada por pequenos agricultores e agricultura familiar, então tem uma questão social muito legal. O seu cultivo é policultura e não monocultura, então tem uma questão ambiental também. E esses produtos, eles viram adubo em até 90 dias, né? Eles se tornam composto para a terra em até 90 dias. E aí, exemplificando um pouco mais de alguns ganhos ambientais e do produto, primeiro ponto, eles são térmicos, né? Então eles têm as mesmas propriedades térmicas de um isopor, vão ajudar a conservar o alimento tanto congelado quanto quente. E aí o interessante é que a gente foi olhar para o ciclo de produção desses produtos, e não só para o descarte, né? E, por exemplo, na questão de consumo d'água, a gente usa 100 vezes menos água para ser produzido comparado a uma embalagem plástica e 480 vezes menos água na sua pegada hídrica em termos do seu processo produtivo desde lá da matéria-prima. E aí a gente também fez um estudo do ciclo de carbono na produção desses produtos e a gente consegue afirmar que cada produto desse sequestra carbono da atmosfera, fazendo exatamente o mesmo papel do que uma árvore nesse sentido, tá? Aí, ainda falando em produção, né, a gente tirou totalmente o plástico das embalagens secundárias. A cada R$1 das nossas caixas a gente destina para uma ONG que tira plástico do oceano. Isso não é promoção, isso faz parte do nosso dia a dia aqui. E aí, para justamente completar esse ciclo da natureza, a gente faz a logística reversa dos nossos clientes, a gente retira esses produtos, leva para o centro de compostagem, e isso depois é vendido como fertilizante vegetal. Então, ele realmente é da terra para a terra. E aí, para exemplificar o nosso ciclo da economia circular, é basicamente uma mandioca que vira uma embalagem, que vira terra, que vira mandioca, que vira uma embalagem, que vira terra, que vira uma mandioca, e assim infinitamente. Então, a gente não está falando em gerar menos lixo, a gente está falando em não gerar lixo, né? O que era o fim passa a ser só um novo começo. E aí, a gente quer ir um pouco além da cultura da reciclagem, né? Esse slide é muito didático, a gente quer participar já da economia circular, de justamente não gerar lixo, fazer exatamente o ciclo mais perfeito que existe, que é o ciclo do planeta Terra.
E aí, só para resumir o impacto gerado, por exemplo, uma empresa que utiliza, sei lá, 20 mil copos por mês, substituindo 20 mil copos de plástico de mandioca, ela tem o seguinte resultado depois de um ano. Ela vai sequestrar o equivalente a 63 árvores, em termos de sequestro de carbono, uma economia de 114 mil litros d'água, que dá mais ou menos 760 banhos, e ela deixa de gerar 650 quilos de lixo destinando esses produtos para compostagem, né? Vale dizer que a gente é uma empresa B, né? Então, para quem conhece isso, alguns dos reconhecimentos aí na nossa jornada. E o interessante é que a gente acredita que a gente está só no começo e no início dessa jornada, e que cada vez mais pessoas possam conhecer esse produto e se adaptar e se realmente entrarem nessa onda da embalagem de mandioca, porque, no final de contas, o futuro não é descartável. Muito obrigado, gente. Muito bom, Estélvio. Eu gostei muito que você falou sobre o jogar fora, porque é isso, né? Não existe fora, é tudo o mesmo planeta Terra, né? Então, fantástico. E eu acho que as embalagens de mandioca ficaram muito conhecidas por conta do Big Brother, né? Quando a Thaís mordeu, chegou lá o iFood no BBB, ela comeu e depois deu uma mordida na embalagem. Então, eu acho que começou, né? As pessoas começaram a escutar um pouco mais sobre esse tipo de embalagem. Aliás, mas pode falar. Desculpa te cortar, mas elas são atóxicas, mas elas não são comestíveis. A gente não recomenda elas para o consumo. Vale aproveitar o espaço aqui. Hashtag fica a dica, hein, gente? Quem pediu o iFood no almoço e vier com essa embalagem, não consumam essa embalagem. Bom, mas vamos lá. Primeira pergunta para você. Por que as embalagens de amido de mandioca elas são as mais recomendáveis? Qual que é a principal diferença para outras, né, embalagens biodegradáveis? Excelente pergunta. E quando a gente fala de biodegradável, a gente já tem que começar a separar o que é uma coisa e o que é outra. Mas, basicamente, eu vou separar a resposta em dois pontos. Primeiro, que a gente acredita em criar um descartável de impacto positivo. A gente não quis criar uma embalagem que criasse menos impacto negativo. A gente quis falar, por que não ser bom? E, para isso, a gente foi olhar para todas as etapas do ciclo produtivo. Então, tem todos esses benefícios que eu comentei, tem mais um monte na produção. Então, primeiro, elas começam a ser diferentes no seu ciclo produtivo, né? Desde lá da matéria-prima, com uma questão social, até a questão da produção ser limpa, não gerar resíduo e tudo mais. Mas, principalmente, que eu acho que é aí que gera a grande confusão das pessoas, e já foi comentado aqui um pouquinho, o que é biodegradável? Né? Temos normas e tudo mais, mas biodegradável, essa mesa de madeira aqui que eu estou sentado, ela é biodegradável, ela só vai demorar bons anos para isso acontecer. E as embalagens de amido de mandioca, elas são muito diferentes no sentido de, já comentaram aqui, mas quando eu falo isso que o Papai Noel não existe, muitos dos biodegradáveis tradicionais de mercado, se eles não forem para ambientes extremamente específicos e controlados, ou seja, se ele vier a parar num oceano, numa praia, ele não vai se biodegradar, né? Já tem diversos estudos que mostram que ele tem o mesmo comportamento, inclusive, de um PET. Ou seja, a gente sabe no Brasil que isso é a grande realidade. De amido de mandioca, a vantagem, é claro que não é isso que a gente quer, mas se ele for parar no oceano, se ele for parar na natureza, de fato, ele se biodegrada em condições normais da natureza. Ele não precisa ir para um ambiente extremamente específico e controlado. Então, ele é biodegradável em qualquer condições nesse sentido. Então, tendo qualquer condições, sempre vale dizer, né? Tendo umidade, sol, tendo ambientes de natureza, ele é completamente biodegradável. Então, essa é uma das grandes mudanças em termos de descarte. E também quando se fala em compostável, né? Os produtos compostáveis muitas vezes têm que ir para compostagens industriais e tudo mais. O nosso pode literalmente ser para compostagens domésticas, minhocários. Né? A gente tem uma linha de sorvete que você pode enterrar no jardim da sua casa, que em menos de 10 dias ele realmente se dissolve, né? Com a água da chuva ele vai embora. Então, a grande diferença é o quão natural é esse produto para estar sujeito a essas intempéries da natureza e ele conseguir absorvê-los e ainda gerando um nutriente para o solo, gerando um nutriente para esse adubo. Então, essa é a grande diferença quando a gente fala de biodegradáveis tradicionais e biodegradáveis de amido de mandioca.